O legado de Allan Kardec, onde fica o umbral e nosso lar. Esses lugares existem. O umbral e nosso lar existem. Onde fica? Resposta curta: não existem como as pessoas acreditam, por falta de conhecimento do espiritismo. Mas, como isto é um grupo de estudos, você não deve simplesmente aceitar esta resposta, sem raciocinar, da mesma forma que não deve aceitar as ideias isoladas de quaisquer espíritos, seja pelo médium que for. Porque aqui muitos espíritos, antes do espiritismo ou sob outras religiões, dizem que, depois da morte, se constataram no inferno. Porque aqui, na época dos romanos, os espíritos diziam estar no Tártaro. Porque aqui os espíritos que conheceram o espiritismo, esse distorcido, dizem que se constataram no umbral ou no Vale dos Suicidas, 6 e não no inferno. É muito claro que isso se deve às suas próprias concepções, porque, se um ou outro fossem uma realidade, haveria, sempre, uma uniformidade nas ideias apresentadas pelos espíritos, em todo o tempo e por toda parte. Portanto, é fácil notar que se tratam de concepções do imaginário. São uma abominação? É claro que não, fazem parte da nossa evolução. Contudo, o espiritismo não veio para continuar essas de uma maneira mais agradável, veio para apresentar a realidade, ajudando o ser humano a se desfazer dessas concepções limitantes e que atrasam seu passo. Ora, é fato que o espiritismo tem esse propósito de alavancar o progresso, como toda ciência, pois, se não fosse assim e sendo o espírito imortal, poderia Deus, em suas leis, deixar que cada um chegue ao progresso através das infinitas encarnações, aprendendo por tentativa e erro, apenas, e sem nenhum suporte. Mas ele, sendo todo bondade, nos confere as ferramentas, sendo a maior delas a inteligência e a razão, cabe a nós utilizá-las ou não, segundo nossa vontade. Existem colônias espirituais no umbral. Existem comunidades no submundo. Elas são formadas por espíritos inferiores com o objetivo de combater as forças do bem, alimentar suas perversões e desequilibrar a humanidade. Essas colônias espirituais formadas por espíritos maus ficam mais próximas à crosta terrestre, já que seus moradores estão ligados ainda a interesses materiais. Existem também postos de socorristas no umbral. Eles existem para ajudar os espíritos que já estão preparados para ir para uma colônia espiritual e sair das zonas umbralinas. Quanto tempo um espírito passa em uma ou várias colônias espirituais? No Livro dos Espíritos é possível entender que alguns espíritos reencarnam logo após a morte de seu corpo. Outros passam por períodos no mundo espiritual. Enquanto um espírito espera pela nova encarnação é chamado de espírito errante. O tempo que o espírito vai ficar no mundo espiritual pode ser de algumas horas a milhares de séculos. Porém, esse tempo nunca é eterno. Todos os espíritos que ainda precisam reencarnar são espíritos errantes. Isso só não se aplica aos espíritos puros, que já alcançaram o máximo de sua evolução espiritual. E existem os chamados mundos transitórios que servem aos espíritos errantes como locais de habitação. São as colônias espirituais.